A história começa com alguém dizendo: realmente não há nada que você possa fazer. E o cara ajoelhado, que se chama Eujun, fala: me perdoe, Vossa Majestade, mas mesmo com minhas habilidades parece impossível resolver esse problema. Mas se ele tivesse aqui, isso não seria impossível. E o cara fala: ele está dizendo que há um médico em Joseon mais habilidoso que você? E o Eojun responde: sim, Vossa Majestade. Essa pessoa é capaz de fazer um aleijado voltar a andar. Os que não conseguem ficar de pé, ele os coloca de pé. Durante a epidemia da varíola, ele foi o primeiro a agir. Até dizem que ele trouxe mortos de volta à vida. E o rei Seonjo, que é o cara que estava de pé, fala: então você está me dizendo que existe realmente uma pessoa assim? E o Eojun responde: sim, Vossa Majestade. Corta a cena e vemos alguém falando: droga, isso parece ruim. Muito, muito ruim. Estou sentindo que algo extremamente irritante está prestes a acontecer. Professor Baek, olá. E ele responde: oh, sim, olá, bom dia. E a mulher fala: você está fazendo suas rondas? E ele suspira e fala: não. Eu estou indo ao escritório do diretor. Um homem na casa dos 30 anos com uma habilidade tão excepcional que se tornou professor titular numa faculdade de medicina. Um corpo bem construído e um rosto intelectual pálido para combinar. Quando alguém é muito notável, as pessoas ao redor nunca os deixam em paz. Enquanto ele clica pro andar que ele quer, ele pensa: eles vão me mandar para outro encontro às cegas? Eu estou muito ocupado para o encontro. Como eu devo recusá-los dessa vez? Entrando na sala, o diretor fala: oh, professor Baek, vem aqui. E ele responde: olá, diretor. E o diretor fala: deixa que eu vou chamá-lo quando você está tão ocupado. E o Baek, meio desdenhoso, fala: sem problema, não tenho muita coisa para fazer hoje. Ele fala: então do que se trata? Mas ele pensa: essa mão. Ele não fez isso quando me pediu para jogar golfe durante as férias? Não, espera. É 2 vezes mais rápido do que naquela época. Que tipo de pedido irritante esse cara vai fazer dessa vez, hein? E o diretor fala: o presidente pediu uma visita domiciliar. E enquanto você estiver lá, ele tem uma mulher pra te apresentar. Escutando isso, ele pensa, atendendo o pedido de alguém de alto escalão e encontra as cegas. As duas coisas ao mesmo tempo? Então é melhor eu começar a correr o mais rápido possível. Olhando pro lado puto, ele pensa: qual foi, presidente? Eu não posso recusar, posso? O presidente do nosso hospital. Ao mesmo tempo, ele é a cabeça do grupo, aclamado como o melhor da Coreia. Ele é um homem de negócios, possui imenso suporte público. Dando um suspiro, o Prata pensa: quando alguém assim te pede pra ir, é do seu interesse ir. E o diretor é inteligente, e rápido. Ele fala: eu já peguei a sua bolsa, o presidente requisitou alguns medicamentos. Pegando a bolsa, o Prata fala: então, quando deveria sair? E o diretor fala: então, balançando a mão na velocidade da luz, filho. Ele fala: que tal agora? Corta a cena e vemos já nosso Prota em frente à casa do presidente. Enquanto ele dá um suspiro, ele pensa: é difícil ganhar a vida, viu? Enquanto anda pelos cômodos da casa, ele fala: o interior é mais decadente do que eu pensava. Não, é mais assustador do que eu imaginava. Eu estou procurando o presidente ou o ceifador aqui? Até que ele tomou um susto com alguém gritando: Professor Baek! Mas ele se acalma quando vê que é apenas o alto-falante falando: venha, siga pelo corredor estreito à sua frente. Então ele vai, mas ele pensa: ouvi dizer que ele tinha uma personalidade peculiar. Aparentemente é verdade. Abrindo a porta, ele fala: com licença. E o presidente fala: já faz tempo, né? Se sentando, o Prota fala assim: olá, presidente. E ele fala: então, como vem o estado? E o Prata pensa: esse velho sempre foi gentil comigo. Quando eu era residente, tratei a secretária dele por acaso. E ele deve ter ficado muito impressionado porque me recomendou fortemente. Dando um sorriso, ele pensa: bem, eu sou quem eu sou, né? Talvez seja natural. Esse tratamento foi realmente uma obra-prima, uma obra de arte. E o presidente fala: já que você está aqui, por que você não checa a minha pressão? E o Prota só responde: ah, claro. Chamando um cirurgião gênio apenas para checar sua pressão? Esse cara está brincando de valete de ouros, por acaso? É o que o Prata pensa. E, ao mesmo tempo, ele fala: 12 por 8, está normal. E o velho dá um sorriso e fala: é mesmo? Talvez seja porque eu tenha saído para jogar bola esses dias. E o Prata pensa: então a visita domiciliar foi apenas uma desculpa. Afinal, eu encontro as cegas, não é? E o presidente fala: você tem interesse em antiguidades? Mostrando um pergaminho antigo. Ele fala: o que acha dessa pintura? Eu não
tenho muita familiaridade com antiguidades. E ele aponta pra alguém e fala: quem são essas duas pessoas aqui? E o velho responde: eu também não sei em detalhes, mas é uma bela pintura, não é? E o prata fica sem palavras. E ele fala: parece que eu já vi isso em algum lugar antes. E enquanto o prata se aproximava mais e mais da pintura, o velho fala, como esperado: parece o mesmo pra você? E de repente emana uma luz da pintura, filho. E ele é jogado pra trás. Sem entender nada, ele pensa: parece que alguém está tentando falar comigo, mas eu não consigo ouvir nada. E quando ele abre os olhos, tem uma bela princesa falando: devo abrir seus olhos com meu punho? E já senta-lhe a bordoada, filha, na cara. Ah, não, foi ele que bateu, pô. Nossa, bisei. Tremendo mais que vara verde, ele fala: quem é você? O que é isso? O que está acontecendo? Agora eu já não sei se é homem ou mulher. Ele fala: a senhora me pediu para te acordar, isso é tudo. Honestamente, nobres são um saco. E ele fala: mas que roupa é essa? Um hanbok? Você que colocou isso em mim? E o outro ser que estava na frente dele fala: você preferia andar pelado por acaso? E ele fala: onde fica esse lugar afinal? E esse ser que acordou ele fala: por que você tem falado tão educadamente desde tão cedo? Colocando a mão na cabeça, ele pensa: eu com certeza estava me encontrando com o presidente. O que aconteceu? De repente alguém abre a porta gritando: Kang-Yugi, seu bastardo! E o prota fica ali sem entender nada, nem eu. E o cara aponta, filho, rangendo os dentes. Em choque, o prota pergunta: pai? E ele fala: quê? Pai? Você ainda está sonolento? E o prata fala: um sonho. Isso é um sonho? Você realmente é meu pai? Mas espera, meu pai faleceu ano passado. Aí o velho fica puto de vez e fala: ah, então... E ele pega um pedaço de madeira e fala: você quer vagar na fronteira da vida e da morte, hein? E vai pra cima do prota, filho. Mas o ser que acordou ele, que eu acho que é o empregado, fala: mestre, segure-se, o jovem mestre não está em seu perfeito juízo. Até que chegam outros dois cidadãos falando: mestre, eu trouxe um médico. E o médico aparece falando: você tem estado bem, senhor Seong-mon? Se acalmando e fadigado, ele fala: ah, você está aqui. E o cara vai junto com o médico e cagou pro menino, falando: um jovem servo meu está muito doente, por favor, dê uma olhada nele. E o prota pensa: meu Deus, isso é muito estranho, porque esse sonho parece tão vívido. E tá lá o médico olhando a pressão da menina que está doente. E o médico fala: a doença vem da estagnação do sangue. Precisamos furar a mão dele e dar a ele pó calmante para o estômago e pó de talo de limão. E o prota só tá lá olhando e não falando nada. Enquanto mexe nos seus equipamentos, o médico pensa: ó, eu trouxe minhas preciosas agulhas sem querer. Elas são boas demais para um servo. Por acaso, você tem algum objeto cortante que não se importa de descartar após um uso? E o cara fala: ah, sim, parecendo um completo psicopata com a espada, sei lá, que sabe, essa faca apontando pra mão da menina. Ele fala: aqui vai ser uma picada rápida. Mas o prota abre a porta, puto, gritando: espere, espere, o que você está fazendo? E o pai dele fica puto, filho, falando: você jogou completamente as boas maneiras pela janela. E o prota grita: quem pica a mão de alguém com uma faca de cozinha e ainda por cima enferrujada? Esse cara não é um charlatão? E o médico não fica tão agradável não ao escutar essas palavras. E ele fala: você sabe o quanto eu conquistei com essas mãos? E o prota fala: ah, sim, eu sei. Você provavelmente mandou pelo menos 100 pessoas para o túmulo. Afaste-se agora ou vou acabar matando você. Dando um chute na faca. E o prata fala: ei, qual é o seu nome? E a serva fala: meu nome é Oksuki. E ele fala: certo, Oksuki. Levanta o cobertor, dobre um pouco os joelhos. E o outro fala: jovem mestre, o que houve com você de repente? E ele grita pro servo: o que está errado, hein? Mesmo que seja um sonho, não vou tolerar tratamento péssimo. E o tal médico pensa: como dizem os rumores, ele é um grande encrenqueiro. Vamos ver ele ser humilhado pela primeira vez. Colocando os 2 dedos sobre o abdômen da menina, ela sente dor. E ele pensa: seu estômago está duro e quente. Quando eu solto, a reação é mais forte do que quando eu pressiono para baixo. A dor está concentrada no abdômen inferior direito. Qual é o pulso dele? E o outro servo se aproxima e fala: jovem mestre, por favor, peça desculpas e deixe isso com o médico. Então ele grita: confiar nesse charlatão? Nem ferrando, pegue minha bolsa. E o cara fala: quê? Por quê? E ele grita: o pulso dele é de 20 batidas por minuto. Se você não quer que ele morra,
corra! E o cara traz a bolsa pra ele, filho. Mexendo na bolsa, ele pensa, levei muitas coisas, tem muitos antibióticos e anestésicos locais. Pratos e martelo? Uma serra sem fio também? Por que tem Viagra? Não me admira que a bolsa estava pesada. Mesmo para uma visita domiciliar, não há necessidade de levar tanta coisa. Então ele coloca uma luvinha e pega uma seringa e fala: isso pode ser frio e doloroso, não se mexa. E o servo fala certo. E ele pensa, primeiro anestesia o local. E ele pega o bisturi. E o médico atrás dele fala, espera, o que você está planejando com isso? E o prata só fala, se você não vai ajudar, fique quieto. E ele começa a cortar o tecido da mulher, ou do homem, sei lá que é isso. E o médico grita, você vai operá-lo enquanto ele estiver vivo? Ei, você é maluco? E mais que puto, o prota fala, cala a boca, sério. E cheio de medo, o médico fala assim, desculpa. E ele pensa, como esperado, é apendicite. Não é de se estranhar que ele esteja com dor. Seu apêndice está todo inchado e apodrecendo. Mas encontrá-lo é a parte mais difícil. Depois, tudo fica mais fácil. Falando, agora só preciso suturá-lo, então aguarde um pouco mais. Cortando os fios, ele fez os pontos certinho, bonitinho. E ele fala, terminei. Como esperado, eu sou um gênio. E ele fala, muito bem, sua febre deve baixar agora. E ela fala, certo. A cirurgia correu bem. Ele precisará pelo menos de 3 dias de antibióticos. Pode levar. E o médico ali tá incrédulo com o que ele fez. E o outro cego fala, jovem mestre, como diabos você fez isso? Você claramente o cortou. Meio nervoso, ele fala, o apêndice, quer dizer, a inflamação? Enquanto pensa, eu nunca tive que explicar isso pra um leigo antes. Mas o médico faz esse favor, falando, parece que jovem mestre acabou de remover a má sorte dele. Eu achei que ele era apenas um preguiçoso, mas ele tem alguns talentos surpreendentes. Escutando isso, o prota pensa, má sorte? E o pai dele fala, como diabos você aprendeu tudo isso andando com aquele garoto? E o prata pensa, explicar isso é muito difícil. De qualquer forma é um sonho. Enquanto ele mexe nas malas, ele também fala, claro, mais do que sou. Ele pega antibióticos e fala, pegue estes 2 e esmague-os até virar pó. Depois misture com a água e faça o Okisuke beber. E o resto é entregue pra ele amanhã. E o Okisuke fala assim, sim, senhor. Olhando para o que ele fez com seu amigo. Ele se curva falando, jovem mestre, muito obrigado por salvar meu irmão. Ah, é irmão dele. E o prata dá um sorriso e fala, agora, para sua taxa de consulta, ele estende a mão. Mas ao ver isso, o pai dele já pega a vassoura gritando, seu encrenqueiro! Corta a cena e já tá à noite. Deitado na cama, o prata pensa, fazer uma cirurgia na era de Joseon. Não foi ruim ver o rosto do meu pai novamente depois de tanto tempo. Fechando os olhos, ele continua pensando. Se for um sonho assim, eu não me importaria de ter ele novamente de vez em quando. Até que amanhece. Escutamos alguém gritar, jovem mestre, você tossiu? Eu trouxe seu lavatório. Jovem mestre! E ele se levanta e pensa, depois de analisar isso como cérebro genial, isso não é um sonho, é? Eu viajei no tempo para Joseon. A única coisa que eu trouxe para esse mundo foi a minha bolsa de medicina. E enquanto o menino chora. Ainda assim, eu acho que eu devo agradecer por ter possuído um nobre. E o Nosuke chega falando, eu vi esta manhã as condições do Okiseoki. Melhorou muito. E o Prata fala, ah, certo, é um alívio. E o cara continua, então, eu tenho algo a dizer. Eu perdi o remédio branco que você me deu. Por favor, me dê outro. E o Prata pensa, o que esse cara tá fazendo, hein? E o cara fala, desapareceu sem deixar rastros de verdade. E o Prato fala, você deveria ter tomado mais cuidado com ele. E ele pensa, de qualquer forma, eu não consigo fazer isso aqui. E ele olha a bolsa e pensa, ontem eu definitivamente usei um frasco de Maiox. Por que tem um novo agora? Até mesmo a linha que eu usei ontem está aqui. O que está acontecendo? Essa linha ainda está intacta? Tudo que eu uso fica comigo? Bom, depois de uma viagem no tempo, o que mais eu pode me surpreender, né? O conteúdo da bolsa está sendo renovado todos os dias, então? E o cara fala, agora que eu lembrei, deveria haver uma peça de máscaras no mercado hoje. Dizem que o grupo que costumava se apresentar em Aegoai está vindo. Se você for, eu acompanharei. E Prata pensa assim, eu deveria pelo menos descobrir exatamente em que período eu estou. Pode haver alguma pista se eu sair. Tá, pô, o cara voando aqui. Ah não, o cara tá pulando em cima de uma corda. Lá, fazendo malabarismo, pá, não sei o que.
O Protaslau felizão, filho. Enquanto pensa, honestamente, não estava esperando muito. Mas isso é mais divertido do que eu pensei. Os caras lá balançando, dando um chute na cara do outro. E a Prata pensa, ué, do nada? E ele pensa, ele está bem? E os caras falou, se você se divertiu hoje, por favor, nos dê algo, com sua sacola na mão. Honestamente, nobre. Já que gostou, deveria nos recompensar generosamente. E o Prata pensou, ó, o equilibrista, ele é menor do que eu imaginava. E o servo fala, eu mesmo cuidarei da recompensa. Obrigado, fala o cara da máscara. E o Prata pensa, não tem gogó? Isso é uma garota? Mas por que ela está fazendo essa estranha voz masculina? Bem, ela provavelmente tem seus motivos. Sim, motivos. Quaisquer que sejam, não podem ser piores do que os meus. Atravessei tempo e espaço. É ele? É uma criança falando. E a mãe fala, oh meu, ele é ainda mais bonito do que os rumores diziam. Ai, é pro Prata, e pra muito ele acha aí. Enquanto ele pensa, então esse rosto funciona até mesmo em Joseon. Uau, ele é tão bonito. Doce Rocknin, mas... Ah, não, era pro servo dele. E o servo fala, ah, tem um cabelo na sopa. Aí o Prata se sente humilhado. E o cara fala, por que tá olhando assim, hein? Ó, de jeito nenhum, você achou que as mulheres estavam olhando pra você? Bem, você também é bonito, mas existe uma grande diferença entre nós aqui. É o charme decadente. Ixi, papai, lá ele, as ideias. E o Prata pensa, mesmo que eu tenha esquecido toda a história do estado, eu sei que um escravo não agiria tão atrevido assim, falando totalmente puto, seu rato. De repente alguém deixa seu prato de comida cair no chão, e os dois olham. E a Gan grita, líder! O que está acontecendo? Ele desmaiou de repente. E o servo fala, é um grupo de antes. Parece que algo está errado. Disseram que se apresentariam na casa do magistrado amanhã. Mas agora, quando ele olha pra frente, cadê o Prata? Sou meu, filho. E tá lá a menina gritando, pai, por favor, acorde. Ele não está respirando. Por quê? Ele estava bem até agora há pouco. E aí o Prata já tá lá, filho, falando, não há pulso. Essa roupa é a mesma da pessoa que teve um acidente durante a apresentação. É o que o Prata pensa. E a mulher fala, quem é você? E chega um cara atrás do Prata falando, quem é você para ousar tocar no líder? E o Prata fala, ei, se o deixarmos assim, ele vai morrer. Você quer se arrepender depois que ele for? E todo mundo já fica sem graça, né? E o escravo do cara fala, o jovem mestre é muito hábil em medicina. É melhor deixá-lo cuidar disso. E a mulher fala, você é médico? E o cara fica em silêncio. E o Prata fala, sim, ele é um médico. Ah não, o servo dele fala assim, ele é um médico. E o Prata pensa, ele foi atingido com uma força no peito antes. É um problema no coração? Caraca, o peito dele tá esfolado. E o Prata fala, Dolcioque, vem aqui por um momento. E o cara vem e fala, o que foi? Com a mão no peito do cara. E ele fala, segura esse paciente firme. E o cara segura, ele senta a seringa no peito dele, filho. E outro cara grita, seu filho, você ficou maluco? E o escravo já meteu o mata-leão no outro ali e fala, apenas confie nele e espere. E o Prata vendo isso, ele pensa, uau, o Dolcioque ele é incrivelmente forte. Não é à toa que ele seja tão arrogante assim. E o Prata fala pro Dolcioque, preste atenção e aprenda. Meio tenso, ele fala, isso é uma técnica de salvamento. Bota a mão no peito e começa a fazer massagem cardíaca no cara. Isso é uma técnica de salvamento? Apertar o peito assim? É o que o Dolcioque pensa. E o Prata, cansado, fala, ele ainda não está voltando. Dessa vez, faça você, Dolcioque. Eu deveria? É o que o Dolcioque fala. E o Prata fala, sim, pressione entre os mamilos com a palma da mão. Os mesmos movimentos, na mesma velocidade que eu fiz. Rápido! E o Dolcioque fala, sim. Quando o mestre ordena, eu obedeço. É o que o Dolcioque fala. E a mulher fala, que tipo de medicina é essa? Nunca ouvi falar. Quando ela olha, tá o nosso Prota beijando o papaizinho dela. Quando ela olha pra isso, ela entra em choque. Gritando, seu merda, como você ousa insultar a devoção do meu pai? E o Prota fala, Dolcioque, pode parar agora. E ele fala, o quê? Quando vê o cara, alguém tá tossindo. E o homem volta à vida falando, onde estou? E vê o nosso Prata dando aquele sorriso, fala, o paciente acordou. Enquanto o Prota estava ali, o povo que estava ao redor falava, se ele não estava respirando e não tinha pulso, então basicamente ele estava morto, não é? Espere, então, agora mesmo, essa pessoa acabou de fazer
Um homem morto voltar à vida? E o Prata pensa, não é nada demais. E ele fala pro paciente, você foi atingido com força no peito mais cedo, certo? E o cara fala, sim, mas... E cortando nele, o Prata fala, nesse momento, um vaso sanguíneo no seu coração se rompeu. Com o sangue se acumulando, o coração não conseguia bater. Mas eu já cuidei disso, então você não precisa mais se preocupar com isso. Então ele para pra pensar e pensa, é verdade, talvez ele não entenda o que eu tô falando. Bem, isso, afinal, é a época de Josião. Ele, pera, sua expressão acabou de mudar. Ele pode não estar entendendo nada, mas parece grato. E do nada a mulher gruda nos pés dele falando, muito obrigado, senhor, por favor, perdoe minha grosseria. E o Prata pensa, isso é um pouco exagerado. Aí o pai da menina fala, com sua ajuda o evento na casa do magistrado não será interrompido. E o Prata pensa, é sempre sobre essas apresentações. E o servo do Prata chega falando, mas esta não é qualquer apresentação, é para o magistrado. Ele é oficial de mais alto escalão em Suwon. Se um plebeu estragasse seu evento, a mulher fala, eu teria sido amarrada e espancada. Agora o Prata fala, agora vem aqui por um momento. Entregando um remédio, ele fala, aqui está algum remédio, engula com água. Falando, se você vier à minha casa todos os dias, eu te darei mais. E a mulher fala, remédios também? Eu não sei como posso pagar por essa gentileza. E o Prata pensa, claro, pagando pelo tratamento. Mas ele pensa, espere, essa equipe é bem grande, o que significa que eles devem conhecer muitas pessoas. Nesse caso, ele fala, se você está tão grata, poderia me fazer um favor? E ela fala, sim, claro, qualquer coisa que eu puder fazer, eu farei. E ele fala, descubra sobre a Coreia para mim. Enquanto ele pensa, isso é mais útil para mim do que qualquer pagamento agora. E a mulher fica sem entender nada, né? Mas tá bom. E o tempo passa e a noite chega. E o Prata vem chegando em casa, fio, bambeando as pernas. Enquanto ele pensa, respira, respira. Até onde eu andei, meu Deus. Se eu tivesse um carro, pelo menos, isso teria levado pelo menos só uns 30 minutos. Mesmo assim, será que valeu o esforço? Fiz um pedido aos artistas e aprendi bastante. Primeiro, este lugar é Suwon, mas não há lugar ou sinal de fortaleza em lugar nenhum. Ou seja, isso significa que deve ser antes do rei Jeongjo subir ao trono. O servo dele fala, você está fraco demais porque bebeu demais. Enquanto ele fala reclamação. E ele continua a nos explicar. Segundo, eu deveria ser um grande canalha para ser ignorado por um servo, mas na Joseon, que eu conheço, um nobre não deveria estar vivendo assim. Deveria? E alguém fala pro nosso Prata, você está muito atrasado. E é o pai dele falando, você esteve fora bebendo o dia todo, não foi? Puto como sempre, o pai dele fala, você está louco? Por sua causa eu vou morrer de frustração. Então, eu irei te matar e prolongar minha vida em vez disso. E o Prata pensa com o caneco preso. Bem, sim, é impossível que um nobre canalha seja deixado sozinho em Joseon. O que eu faço agora? Meu pai nesse mundo tem um braço muito forte. E ele vem pra dar uma vassourada no Prata. E o Prata pensa, nessa altura, é tudo ou nada. E ele se ajoelha. E o pai toma um susto. E ele fala, o quê? Será que dói mais se você for atingido na parte de trás da cabeça? E o Prata fala, pai, decidi me dedicar à medicina. E o servo dele fala, parece que é verdade que o jovem mestre tem interesse em medicina. E o pai dele fala, o quê? E o servo continua, até mesmo hoje no mercado, ele salvou um homem que estava à beira da morte. E o pai dele fala, esse garoto salvou alguém mais uma vez? Isso é verdade? E o Prata pensa, como ele chegou até lá? Bem, seja como for, ele está fazendo um bom trabalho, continue assim. E o servo continua, sim, senhor, ele também não tomou uma gota de álcool hoje. E o pai dele tomou um soco emocional. E o Prata fala, espera, isso realmente é algo tão chocante assim? E o pai, surpreso, começa a chorar. Fala, inacreditável. O sol deve nascer no ocidente amanhã. Já é tarde, então vá descansar agora. E o Prata se levanta meio que sem reação, né? Fazer o quê? Pensando, isso foi uma lágrima? Essa não era a reação que eu esperava. Parece que nesse mundo meu pai também tem dificuldade em expressar seus sentimentos, assim como meu pai naquela realidade. E, do nada, o servo chega falando, você falou sério o que acabou de dizer? E o Prata diz o quê? E o servo fala,
Eu não duvido de você, jovem mestre, mas isso é uma questão de vida ou morte. Você realmente vai se dedicar à medicina? E o prata pensa, eu tratei milhares de pacientes, por que eu mentiria sobre isso? Eu nem sei por quanto tempo vou ficar preso nessa era, e não posso continuar vivendo como um nobre canalha aqui. Então ele fala, Docioque, os artistas disseram que iriam para a casa do magistrado, não é? E o cara responde, sim, isso mesmo. E ele fala, eu vou também. E o Docioque fala, você disse ao Lorde que não iria. Por que essa mudança repentina? E o prata fala, por quê? Fazendo uma cara horripilante, ele fala, para receber os créditos por salvar uma vida, claro. E já vamos para o dia seguinte. Enquanto rolava a apresentação, pessoas fofocavam dizendo, ouvi dizer que o líder da equipe quase morreu ontem. Algum nobre apareceu de repente e o salvou. Um nobre? Aí tá lá na Suprata lá, filho. Só como que não quer nada. Fazendo uma carinha estranha, ele fala, esse nobre? Sou eu. E ele escuta pessoas falando, trouxe um homem de volta à vida? Isso é possível? Quem é esse homem? Aí chega lá na sua homem na velocidade da luz falando, esse homem? Sou eu. Fazendo o cara guitarra na frente dele levar um susto. E o servo dele pensa, não é meu lugar como plebeu falar isso, mas meu mestre, ele é um pouco sem noção. Enquanto o prata tá se exibindo pra toda manda. Chegando do ladinho dele, o prata fala, você pensou que eu fosse um sem noção agora mesmo, não foi? E ele fala, impressionante. E o prata fala, isso é o que os negócios são. Você precisa se promover para conseguir clientes. As pessoas precisam espalhar a palavra para você confiar a confiança. Além disso, os pacientes prefeririam ser tratados por mim. Alguém com conhecimento de séculos à frente do médico charlatão aqui. E alguém se aproxima do nosso prata e fala, meu senhor, o magistrado deseja vê-lo. E o prata pensa, olha, os clientes estão chegando na frente do cara do magistrado. E ele pensa, esse homem, o magistrado, a pressão não é brincadeira. E o cara fala, você é o Kangyuki, não é? E ele responde, sim, eu sou o Kangyuki da família Baeki de Sewell. E o cara fala, ouvi rumores que você era um canalha, mas parece que eles não são verdadeiros. Eu também ouvi que você trouxe um homem morto de volta à vida. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Você também pode trazer outra coisa de volta à vida? E o prata pensa, outra coisa de volta? O que seria exatamente? Bem, esta é uma grande chance de marcar pontos com alguém importante. Seja o que for, se eu puder trazê-lo de volta, eu faço. E ele fala, por favor, explique a doença para mim em detalhes, e eu o salvarei para você, meu senhor. E o cara fala, orgulho. O orgulho de um homem está morto e não volta à vida. Então o prata pense e ele entendeu, acha que o que o cara tá falando, misericórdia. E ele pensa, aquilo, para isso, ele lembra do que tinha na bolsinha dele. E ele fala, eu vou reviver isso pra você. Corta a cena e vemos o céu, com alguém correndo e gritando, Kangyuki, você está aí, Kangyuki. Aparecendo com a cara de quem acabou de acordar, ele fala, quem está me chamando uma hora dessa? Oxe, o magistrado. E ele grita, ele está vivo, ele está de volta. E o prata pensa, governador provincial? E o cara grita de alegria, meu orgulho finalmente voltou à vida. Eu renasci como um homem novo. E o prata meio sem reação, ele pensa, então você veio me procurar por aquela merda desde amanhecer, não foi? Você deve ter se divertido a noite inteira. E o cara chega a dar um abraço nele, gritando, você me fez um homem. Ixi, fila ele as ideias. E quando alguém vê, ele deixa cair assistindo de frutas. E quando vê, é o servo do nosso prata que está sem reação, que deixou a tapoé de fruta pro menino cair. Falando, que preferência, hein? E o prata grita, para com isso, não é assim, seu idiota. E o magistrado fala, chorando, emocionado, Kangyuki, muito obrigado. Quero expressar a minha gratidão. Tem algo que eu poderia fazer por você? Seja o que for, eu realizarei seu desejo. E o prata fala, qualquer coisa? E o cara concorda, sim, qualquer coisa. E ele faz uma carinha de safado. Mas acabamos que não vemos o que ele pediu. E ele pensa, com alguns comprimidos especiais, eu consegui. Ele pediu um hospital, velho. Meu Deus do céu. E ele fala, fazendo uma cara de maluco, é tão difícil abrir um hospital assim na Coreia. E também eu não tenho que pagar nenhum aluguel caro.
Isso é um jackpot. E além disso, é popular desde o começo. E tá lá a multidão gritando, por favor, me trate, me trate. O temperamento infame do governador providencial, de repente, amorteceu de noite para o dia. E os rumores se espalharam. E ainda com o marketing do outro cara falando, ele traz os mortos de volta à vida. Ele pode fazer até um coração parado voltar a bater. Ele fala jackpot absoluto. E alguém chega falando, olá, senhor. Ele fala, ah, é você. E a mulher fala, peço desculpas por não ter me apresentado antes. Eu sou a Yeon. Parece que você está com falta de trabalhadores. Posso ajudá-lo? E ele fala, claro, obrigada. Ele grita, certo, então, por favor, entre um por um. Aí veio uma mulherzinha, veio um cara. E a nossa prota olha pro lado, meio suspeito. E tá lá, filho, o empregado dele, o servo dele, olhando pra ele meio estranho. Mas alguém grita, afaste-se! Quando vemos uma pata de um cavalo. E os caras gritam, saiam do lado! O magistrado de Anseong está chegando! O magistrado de Anseong procura tratamento médico! Saia rápido! E lá chegou o servo do nosso prota falando, bem-vindo. Se você esperar, nós o ajudaremos. Vendo a plaquinha, os guarda ficam puto falando, seu bastardo. Você sabe quem é este? Dando um tapa na cara dele, velho. E o prota, quando olha, fica alerta, né? E falam, este é o magistrado de Anseong. E ainda assim, você acha que ele vai esperar os plebeus fazerem os tratamentos deles primeiro? Indo dar alto tapão, ele grita, tenha boas maneiras. Mas alguém segura a mão dele. E é o mesmo papai. É o escravo do nosso prota. E o cara fala, seu bastardo. E ele fala, basta. Você e eu somos comuns. E outro cara pensa, esse cara é tão forte. E o prota chega correndo falando, ei, o que é essa comoção aqui? Isso aqui é uma clínica. Se você causar algum distúrbio, eu vou atrás de todo mundo. Um nobre? E o cara fala, meu senhor. E o magistrado fala, já chega, eu vou lidar com isso. E ele fala, não posso fazer o tratamento? Essa é a primeira vez que experimentei tal coisa. Você ainda vai dizer isso se eu derrubar esta casa? E o magistrado fica de frente pro nosso prota. E alguém grita, que insolência! E o magistrado fala, insolência? Insolência é algo que você está me mostrando agora. Você não concorda? E o prota pensa, esse cara está sendo um pouco grosseiro só porque tem um status mais elevado? E ele dá um sorriso e pensa, mas eu meio que esperava que algo assim acontecesse. E ele fala, o magistrado é assim? E o magistrado fala, por que você está fazendo essa expressão vulgar? E ele vê a mão chegando na cara dele. Mas quando ele encosta, ele se joga, gritando, meu Deus, eu tô morrendo, eu tô morrendo. O magistrado de Anseong está batendo em pessoas e ele vai destruir a casa do governador providencial. E ele grita, não é assim? Desde quando um magistrado tem a posição mais alta que um governador providencial? Estou com medo, isso é muito assustador. Meu Deus, que vergonha, meu amigo. E o cara fala, por que você tá fazendo tanto escândalo sendo que eu nem fiz nada? Espera, essa é a casa do governador providencial? E o cara chega, filho, falando, o que é toda essa comoção? E o cara já trinca o caneco, com a cara mais chupada do que uva. Ele fala, governador providencial? E o prota pensa, pessoas têm ataques no pronto-socorro perguntando se sabemos quem são. Eu vi isso acontecendo muitas vezes na Coreia, onde temos leis e políticas. Mas aqui estamos em Joseon. Eu esperava que havia mais pessoas problemáticas aqui. Então, eu não comprei uma casa. Mas, em vez disso, eu aluguei uma casa do governador providencial para momentos como este. E o cara fala, governador providencial, não é isso. E o cara fala, eu estava perguntando o que você está fazendo na minha casa. Você veio para destruí-la? Alguém como você vai, como você ousa? O cara fala, bem. Ele respira fundo e grita, eu peço desculpas, eu não sabia que era sua casa, governador providencial. Fica o silêncio. E o cara fica olhando pra ele. E o governador fala, eu estarei te observando. E ele, obrigado. E o prota já se levanta ali já, com a carinha de safado. Ele fala pro governador,
por favor, vá em frente, governador providencial. E ele fala, sim, vamos lá. Aí o governador fala, mas você não disse que precisava seguir as ordens para receber o tratamento? Ele fala, bem, como eu deveria manter alguma regra trivial? Quando eu devo tanto para você, ancião? Se emocionando, ele fala, você sempre será atendido primeiro, não importa quando chegar, governador providencial. Eita, acaba falso. E o cara fica, como esperado, com certeza você sabe como recuperar o orgulho de um homem. E o prata pensa, bom, minha clínica agora é a mais segura, disse o Won, fazendo cara de psicopata. Segurança em primeiro lugar, vida longa à segurança, vida longa ao poder. E assim se passa o dia inteiro. Chegando ao entardecer, o prata fala, obrigado a todos pelo bom trabalho. E a meia fala, obrigado pelo seu trabalho duro, jovem mestre. Mas alguém chega diante do nosso prata falando, o médico está aqui? E o prata pensa, certo. O governador providencial pediu um favor. E o prata fala, eu ouvi falar de você. Quando ele olha pra perna do cara, tá enfaixada com uns pedaços de madeira sangrando. Ele pensa, a perna está sangrando muito. Ele chegou até aqui com essa perna? Mas essa pessoa parece familiar. Aquela presença impressionante. 100 wons? E ele grita, 100 wons! E o cara fala, 100 wons? Corta a cena e já vamos para a noite. E o prata tá lavando a perna do cara. Enquanto ele pensa, que loucura. É realmente o Sun-Shin. Não só vim para Joseon, como também aceitei Sun-Jin como paciente. E isso é... Caraca, a perna dele tá feia, hein, irmão? Chega a menina e o servo do cara fica em choque. Vendo a perna dele, o prata pensa, a condição dele é mais grave do que eu imaginava. É tão ruim que eu tenho que fazer uma cirurgia imediatamente. E o cara fala... Já me machuquei antes, mas foi tratada facilmente. Na sua opinião, qual é a minha condição atual, médico? Meio nervoso, o prata fala, já é um milagre você ter conseguido chegar até aqui. Sua perna está quebrada e desalinhada. Além disso, os vasos sanguíneos internos estão danificados e as pernas estão inchadas. Devo cortar sua perna com uma faca o mais rápido possível e drenar o sangue. Amarrar seus vasos sanguíneos e alinhar seus ossos. E o cara fala, por favor, faça como você achar adequado. Tenso, o prata fala, eu terei que usar uma faca. E o sujeito fala, está tudo bem. Decidi seguir o caminho das artes marciais. E o prata pensa, mesmo que eu tenha dito a ele que eu devo cortar sua perna e alinhar seus ossos, como esperado, Sun Shin Yung é muito maneira. O problema é que não importa o quão gênio seja, a condição aqui é muito ruim. A dificuldade dessa cirurgia é imensurável, mas eu tenho que fazer isso. Se eu deixar assim, ele vai começar a apodrecer. Então ele vai morrer. Então começarei imediatamente. E o cara só fala, obrigado. Com a seringa na mão, ele fala, pode não ser o suficiente para uma cirurgia, mas ainda é um analgésico narcótico. E será mais útil do que nada. Bom, com certeza parece estar funcionando. Então o prata olha para trás e fala do Xu, de agora em diante faça só o que lhe for mandado. E Yeon ajude pela lateral. E ambos só dizem sim. E o prata fala, então vamos começar. Cortando a pele do cara. E aí Yeon pensa, ele cortou a perna com aquela faca pequena? Vem todo mundo ficando com medo pelo sangue que está escorrendo. O prata fala, não tenham medo. Isso é apenas sangue acumulado. Em seus pensamentos ele fala, o sangramento é muito forte, precisamos nos apressar. Se fosse uma artéria ele já teria morrido há muito tempo. Então provavelmente não é. Há no máximo duas coisas que podem causar tanto sangramento. São as veias tibiais posteriores. E o prata fala, Dusuki, dê-me a linha e a tesoura e puxe aqui com uma mão. E ele continua pensando, eu já teria terminado isso se eu estivesse em uma sala de cirurgia, mas agora eu tenho que consertar cada veia. Bem, pra mim ainda é muito fácil. E o Dusuki fica em choque pensando, o sangramento parou? E o prata grita com ele, para de se espaçar e segure firme. Tenho que realinhar os ossos ainda. E o Dusuki pensa, onde diabos ele aprendeu essas habilidades? Mas responde sim, jovem mestre. E o prota vai falando, vira a perna dele um pouco mais para a direita. Sim, é isso. E o cara tá acordado, filho, e ele olha pro nosso prota. E o prata fala, ótimo, seu osso está de volta à posição. Agora eu vou usar este prato. E o cara fala, o que é isso? E o prata fala, isso vai consertar o osso quebrado. E ele pensa, não sei por que isso está na sacola de visitas. Mas não importa. O importante agora é salvar o Sun Shin Yung. Dusuki, aguente firme. Faça isso e acabou. E a tensão fica no ar. E o prata pensa, o osso é tão duro que não está funcionando corretamente.
a medicina moderna é a melhor. Algo assim só precisa de alguns exercícios. E ele olha pro cara e o cara tá se tremendo todinho. E ele lembra, quase esqueci que a anestesia era fraca, porque ele não gritou nenhuma vez até agora. Como esperado, ele está suportando tudo. A dor que corta a carne e rói os ossos. Sim, mesmo que seja difícil, é ainda pior para o Sun Shin Yung. Então pare de reclamar. E ele grita, por favor, espere só mais um pouco, estamos quase terminando. E o prota regala os olhos, o cara fecha os olhos. E vemos panos cheios de sangue. E ele grita, terminamos! E vemos que ele fechou a ferida e fez os pontos. E ele fala, a cirurgia foi um grande sucesso. E ele pensa, que ironia. Eu tratei Yu Sung Shin. E o cara fala, definitivamente é menos doloroso, como esperado. Mas o prota cai no chão, desmaiado. E o cara fala, ei, você está bem? E o outro grita, jovem mestre! E o cara capotou, de sono. Vagabundo! E quando percebem, eles ficam mais aliviados. E lá se vai outro dia. E o prota acorda abrindo seus olhos lentamente. E ele grita, Sun Shin Yung! Sua perna! E a Yung tá do lado falando, jovem mestre, você tá acordado? Ele fala, o quê? Eu desmaiei? Bem, eu fiquei muito nervoso durante a cirurgia. De qualquer forma, que vergonhoso. Pensar que um professor universitário famoso desmaiaria. Sério. E o Dulsuk já chega correndo gritando, jovem mestre, há um problema! E o prota pensa, meu Deus, eu acabei de acordar, o que é dessa vez, tão cedo? Corta a cena e vemos o cara balançando pedacinhos de madeira em pé com a perna toda enfaixada, lançando um ataque no vento. E ele fala pro prota, ele está fazendo isso desde o amanhecer, não importa o quanto eu tente impedi-lo, ele não vai me ouvir. O que devemos fazer se a ferida dele abrir? E o prota fala, eu realmente achei que algo ruim teria acontecido. Ele olha pra trás com uma cara de desdém e fala, você não pode detê-lo, porque ele considera sua causa mais importante que a sua vida. Pessoas que chegaram ao topo estão alheios às suas condições corporais. Se você falasse a alguém assim, para parar de trabalhar e descansar, eles vão deixar o hospital antes que o tratamento acabe. Você não pode parar ele, nunca. E o Dulsuk fala, então devemos simplesmente deixá-la em paz? O prota dá um sorriso e fala, em vez de mudar a mente de Sun Shin Yung, só precisamos mudar a situação o mais agressivamente possível. Corta a cena e chegou a hora do almoço. E tá lá, meu filho, o cara cheio de comida na mesa, chega tá brilhando. E ele fala, o que é isso? O prata fala, frango, quero dizer, frango frito. Então ele vai lá e dá uma mordida. Quando ele experimenta, ele fala, que sabor incrível, isso é tão bom. Então o prota fica sério e fala, não são apenas um bom gosto, mas os nutrientes chamados proteínas contidos nesse frango são... Eu quero dizer, esse alimento contém poder, fazendo uma cara muito estranha. Esse poder tornará o seu corpo mais forte. No entanto, se você comer este alimento, você deve se movimentar apenas quanto eu ordenar. Só então você poderá se tornar o mais forte. Ao escutar isso, o cara fica em choque, falando, você está falando sério? E ele fala, Yugnin, eu sou um médico, dando uma mordida no frango. Outra cena e vemos Dulsuk, o paciente e o prota. E o paciente estava incrivelmente parado. E o Dulsuk pensa, ele não ouviu nada do que eu disse. Mas ele está resistindo e não treinando agora? Não, talvez até descansar faça parte do treinamento dele. Mas o que o jovem mestre disse para persuadi-lo? E o prota dá um sorrisão e pensa, não, o treinamento funcionou bem. Como esperado, eu sou um gênio. E vale totalmente a pena. Nesse ritmo, o Sun Shin Yung será capaz de continuar na guerra como ele fez na história. Então, eu poderei ver o navio Tartaruga também, certo? Estou ansioso por isso. Navio Tartaruga. Mas o prota pensa, pera, guerra? A guerra do Zinjin? O prota sai correndo e fala, Yeon, você descobriu o que eu perguntei antes? E ela fala, você está falando da Coreia do Sul? Ainda estou perguntando por aí, mas ninguém parece saber disso. E o prota perplexo
pensa em sua mente: eu nem sei quando eu voltarei. Isso significa que eu poderia morrer aqui em vez de viver melhor? O que eu devo fazer? Devo preparar algo antes que a guerra aconteça? Sim, já que o Sun Shin ainda é jovem, ainda dá tempo. Se eu começar a me preparar agora, eu poderia pelo menos tornar as coisas um pouco mais favoráveis. Mas não importa quão competente eu seja como médico, como eu posso lidar com uma guerra tão grande sozinho? Mas ele escuta alguém falando: vamos lá, simplesmente confie em mim. E o pai dele fala: por que você parece que viu um fantasma? Coçando a cabeça, ele fala: não, não é nada não, pai, o que te traz aqui? E o prata pensa: meu pai morreu na Coreia do Sul, então, pra mim, esse pai aqui parece um fantasma. E o pai dele fala: Seung-moon, eu estou bem. Vamos voltar. Chega, para de ser teimoso. Mesmo que meu filho pareça fraco, ouvi dizer que sua filha está muito doente. Você deve tratá-la agora. E eles dizem que o melhor médico de Suwon, hoje em dia, é ele. Você pode confiar no meu filho. E o prata pensa: ah, então ele trouxe um paciente. Espera, meu pai acabou de me reconhecer. E ele decide se aproximar e fala: com licença, senhor, eu sou um médico bastante qualificado. Pode confiar em mim. E o cara fala: bem, já que todo mundo fala isso, por favor, me faça um favor. E o prata pensa: um nobre em uma casa de palha? Como um professor pode viver assim? Não, como um nobre pode viver em um lugar tão pobre? Olhando pro velho, ele fala em sua mente: este velho parece ser todo teimoso e impertinente, mas parece que ele não se importa muito com dinheiro. E o cara fala: aqui estamos, você pode tratar ela aqui. E o prata fala: perdão, onde está o paciente? E ele fala: ela está lá dentro. Ela responderá se você falar com ela. E coçando a cara, o prata fala: você quer que eu trate a paciente sem nem mesmo vê-la? E o velho fica puto, gritando: claro, como um homem e uma mulher adultos podem se encontrar cara a cara para uma consulta? E o prata pensa: o que é isso? Um Bomer puro sangue? Antigo estilo Joseon? Isso é problemático. Como posso tratar alguém sem mim mesmo vê-lo? E eu não posso nem desistir, ele é um convidado do meu pai. E ele começa a sentir um cheiro estranho e pensa: que cheiro é esse? E o povo fala: jovem mestre, ali, parece vir daquela sala. Jovem mestre, e ele anda para a sala. E o cara fala: ei! E ele grita em sua mente: esse merda realmente está me irritando. Devo simplesmente empurrar-o para o lado? Não. Ele é o convidado do meu pai. Se eu errar nisso, vou ter grandes problemas. Vou me concentrar no que eu posso fazer agora. E ele grita: eu sou um médico, posso fazer algumas perguntas? E a pessoa que está dentro da sala fedida fala: sim, vai em frente. E o prota pensa: sua boca parece seca e ela parece ter febre alta. Como ele descobriu isso pela voz? Não sei. Ele grita: quando você começou a ficar doente? E onde dói mais agora? E ela fala: estou doente há cerca de 10 dias. A minha perna direita é a que dói mais. E o prata pensa: 10 dias é muito tempo. E o prata fala: aconteceu algo especial no dia que você começou a ficar doente ou no dia anterior? E a mulher fala: algo especial? Eu acho que eu pisei em algo. Eu estava sangrando muito, mas parou de repente. Então não pensei muito nisso. Então o prata pensa: tétano ou celulite. E ele fala: sendo assim, posso curá-la em poucos dias. E sai, filho, andando. Tá nem aí porque o cara vai falar. E o pai dela fala: isso é verdade mesmo? E o prato fala: sim, não parece uma doença grave. Ela vai se sentir melhor logo, depois de tomar esse medicamento. E todo feliz, o pai fala: você é incrível, exatamente como diziam os rumores. Obrigada. Dando um sorriso, ele fala: é claro que eu preciso fazer pelo menos isso por você, já que você é convidado do meu pai. Não é nada demais. Então, te vejo na próxima vez. E enquanto ele sai, o pai só fala, enquanto chora, emocionado: obrigado. E o Dusuki pergunta: jovem mestre, isso é mesmo verdade? Que você tratou aquela menina sem nem mesmo vê-la? Parecia sério demais para ser tratado com tanta leveza. E também cheirava como se algo estivesse apodrecendo. E o prata fala: você acha mesmo que é possível tratá-la assim? Esse paciente precisa de cirurgia imediatamente, a condição é grave. E o Dusuki fala: então por que você mentiu sobre isso? E ele responde: eu os acalmei por enquanto, mas vou tratar dela em secreto hoje à noite. E finalmente a noite cai. Está lá nosso prota e seu grupinho de cirurgiões. Achando o quarto, ele fala: ok, todas as luzes estão apagadas. E o Dusuki fala: jovem mestre,
temos que voltar agora, se você for incompreendido por nada. E ele fala, o estado do paciente é grave. Você também sentiu o cheiro? O Dusuk fala, este não é um único problema, considerando como antiquado é esse professor, é óbvio como sua filha vai reagir se um homem tentar tocá-la. Ela com certeza recusará tratamento. E o prato fala, cara, eu sabia que isso aconteceria. Então trouxe a Yeon. Para essa cirurgia eu vou apenas orientar pela lateral. Yeon, você será a pessoa que realizará essa cirurgia. E ela fala, como é? O que você quer dizer com isso? E ele fala, eu estarei te orientando para que não seja difícil. Vocês também precisam começar a aprender o trabalho de um médico. E ele fala, deixa o like, rapaziada. Te enganei, não foi? Já que assistiu até aqui, por que você não deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força? E não se esqueça de comentar qual a próxima obra que você quer que a gente traga aqui no canal. E valeu!